Fala galera, tudo bem? O Real Madrid é mais uma vez campeão da Champions, campeão da temporada 23-24, batendo o Borussia Dortmund em Wembley, mais um título, 15º de um Real Madrid dominante, se a gente olha para o número de títulos conquistados nesse espaço recente, né? Especialmente se a gente pegar de 2014 para cá, é impressionante a forma como o Real Madrid está sempre presente, sempre conseguindo chegar longe, sempre sendo um time duríssimo de ser batido, mesmo quando é superado é difícil de ser batido. E olha que isso acontece às vezes até em situações menos prováveis. Essa era uma final que tinha um claro favoritismo, um amplo favoritismo do lado do Real Madrid. É claro que favoritismo não significa jogo ganho antes de começar, né? Agora, era muito difícil imaginar o Borussia Dortmund sendo superior da forma que foi na primeira etapa. A maneira como o Borussia Dortmund ganhou duelos, conseguiu desordenar em alguns momentos o setor defensivo do Real Madrid, criar situações claras com passes em profundidade, impedir que o Real Madrid tivesse conforto e controle da bola e ao mesmo tempo impedir que o Real Madrid tivesse escapes em velocidade, especialmente com seu jogador mais perigoso que e foi mais uma vez o Vinícius Júnior. Vou entrar no Vinícius Júnior já, porque evidentemente é um assunto à parte, é um grande protagonista e já gera toda uma repercussão voltada para as premiações individuais. Mas antes, para ficar na questão do jogo como um todo, então assim, acho que foi muito impressionante como o Borussia Dortmund, embora fosse até meio previsível, aí a gente entra naquele dilema do que é previsível e imprevisível dentro de jogos do Real Madrid, né? Porque era de se prever um Real Madrid mais dominante diante do Borussia Dortmund. Não foi o que aconteceu, mas era de se prever que o Borussia Dortmund, sendo superior como foi no primeiro tempo e não transformando isso em vantagem no placar, ia acabar pagando caro por isso mais pra frente, porque o Real Madrid geralmente é assim, e a gente entra naquela questão dos roteiros previsíveis, de como o Real Madrid transforma feitos, viradas, reviravoltas imprevisíveis em algo quase que esperado dentro dos jogos, porque tem acontecido com muita frequência. Não dá pra dizer que foi épico como foi, por exemplo, quando o Rossello brilhou diante do Bayern na semifinal. Aquele foi um capítulo à parte. Mas dessa vez foi o Carvajal quem aparece para fazer o gol de cabeça, né? No momento em que o Real Madrid já tinha melhorado no jogo, é verdade. O segundo tempo foi mais equilibrado e até com mais presença do Real Madrid no campo ofensivo. Mas, enfim, eu não vou nem entrar tanto nos aspectos táticos. Hoje não vai dar para colocar campinha, até por uma questão de velocidade aqui, para conseguir gravar o vídeo. Eu tava na dúvida se ia conseguir postar, mas para não deixar de fazer um vídeo sobre um jogo tão importante, então eu vou pontuar alguns assuntos aqui mais aleatoriamente do que falando especificamente sobre um plano tático do jogo. Agora, o jogo tinha alguns personagens, e assim, naturalmente o jogo do ponto de vista do Real Madrid tinha uma expectativa maior. Vai ser o time que vai dominar, que vai se impor, que vai criar muito. Como o Borussia Dortmund pode competir diante do Real Madrid, tendo essa disparidade, uma das maiores dos últimos tempos em termos de final de Champions. Todo mundo imaginou muito mais, ou a maioria imaginou muito mais, um Borussia Dortmund sobrevivendo e contra-atacando. Não foi bem isso que aconteceu, não. O Borussia Dortmund conseguiu jogar, encarar, igualar e trabalhar bem a bola em momentos de saída para encontrar passes, para dificultar certos encaixes. O Real Madrid teve muita dificuldade no primeiro tempo para ajustar como fazer essa marcação, especialmente porque por dentro o Madsen centralizava, lateral esquerdo trabalhando muitas vezes por dentro, isso permitia que outros jogadores em uma faixa um pouco mais adiantada, né? O Henrique baixava entre os zagueiros e nessa segunda altura do campo o Borussia Dortmund encontrava passes, achava seus jogadores. E mais do que isso, acho que uma das coisas mais interessantes da campanha do Borussia Dortmund na Champions foi a forma como o time conseguiu utilizar movimentos sem bola, muitas vezes, para lançamentos longos. O Sabitzer, para mim, foi um grande destaque da Champions e foi, para mim, o grande nome do primeiro tempo. Talvez o Hummels junto ali, né? O Hummels, mais uma vez, estava muito bem na partida. Mas a forma como o Sabitzer virou um alvo para essas ligações mais diretas. O Füllkrug, em especial, até conseguiu ganhar bem duelos na frente, segurar a bola, criar situações, gerar perigo, exigir do Courtois, que também é outro personagem que merece ser lembrado. Mas o Sabitzer, para mim, foi um dos símbolos contra o Bayern e agora mais uma vez. Justamente por essas arrancadas e o Borussia Dortmund soube explorar bem esses movimentos que tiravam jogadores de posição. Os primeiros 15, 20 minutos do jogo, a sensação que eu tinha era muito de um jogo em que os defensores estavam levando a melhor nos duelos defensivos. O Mendy, o Carvajal conseguindo até então evitar passes em profundidade, cortando passes por dentro. Depois a gente viu como o ADM cresce e começa a virar uma saída que em velocidade ganharia do Carvajal e criaria situações de perigo, a começar por aquele grande passe em profundidade do Hummels. Mas Hummels e Schlotterbeck tinham liberdade para esses primeiros passes e são zagueiros que constroem bem o jogo de trás. Então o Borussia Dortmund tinha lançadores com tempo para que esse passe entrasse. E o Real Madrid teve muita dificuldade para corrigir, para conseguir evitar essas
escapadas do Borussia Dortmund, geralmente pela direita, um Jadon Sancho centralizando ou baixando para buscar mais o jogo, e com isso, em vários momentos, tirando a referência ou fazendo com que o Mendy saísse de posição. O Mendy geralmente é muito forte nos duelos diretos defensivos, mas nem sempre ele estava posicionado lá atrás justamente por conta das movimentações do Borussia Dortmund. E isso permitia arrancadas, por exemplo, do Sabitzer, para receber num espaço mais vazio. Então, aos poucos, o Borussia Dortmund foi jogando também, não foi só duelando defensivamente. E o Real Madrid estava meio irreconhecível, assim, no sentido de que aqueles jogadores dos quais a gente mais esperava faziam um jogo muito apagado. O primeiro tempo foi discreto, não em toques na bola, mas porque em toques na bola o Toni Kroos estava participando muito, mas ele não estava conseguindo ter a influência do ponto de vista de dar controle e tornar o jogo do Real Madrid. Da mesma forma, o Bellingham fez uma final bastante apagada, embora no final tenha aparecido com assistência para o gol do Vinícius Júnior e tudo, mas assim, o primeiro tempo do Bellingham foi bem abaixo, o Rodrigo também abaixo, o Vinícius Júnior. Aí é importante diferenciar, porque o Vinícius Júnior, acho que ele fez um primeiro tempo abaixo em efetividade do que ele tentou, mas em nenhum momento ele deixou de tentar. E esse eu sempre falo que é um dos grandes méritos do Vinícius Júnior, que é a questão de continuar tentando e ser sempre uma ameaça. Dessa vez acho que ele demorou, e no primeiro tempo talvez ele tenha conseguido um lance de botar na frente e tudo, e aí tem méritos pro Hummels, méritos pro Gerson, que fazia a lateral ali também. Então o Borussia Dortmund conseguiu bloquear bem o corredor, que era muito difícil de parar. Aliás, o Bellingham foi quem jogou à esquerda num primeiro momento do jogo, né? Depois teve muita alternância, com o Bellingham indo para dentro, o Rodrigo indo para a ponta direita, o Vinícius indo para a ponta esquerda, até por essa dificuldade de ajuste sem bola. E talvez um jogador que tenha passado um pouco batido, porque, como eu falei, assim, a gente olharia naturalmente ali os grandes pilares do Real Madrid na temporada e falaria de Rüdiger, que fez boas intervenções defensivas, o Nacho sofreu um pouco, né, nos duelos mais diretos ali com o Fulcro, que estava fazendo um jogo importante também do lado do Borussia Dortmund, mas assim, os pilares que tornariam o Real Madrid mais dominante no jogo não estavam funcionando, né? Nem Kroos, nem Bellingham, nem Rodrigo, nem Vinícius, embora o Vinícius claramente fosse quem mais tentasse desde o primeiro momento, e isso tinha um mérito grande do Borussia Dortmund, que por sua vez, além de travar um Real Madrid, era perigoso quando acelerava, quando chegava, criando chances, e aí apareceu o Courtois também, né? Courtois voltando ao gol do Real Madrid, não agora, porque ele já tinha voltado no Campeonato Espanhol, mas na Champions não tinha jogado ainda, então tinha um pouco aquela coisa do pode ser o roteiro perfeito para ser coroado com uma grande atuação, ou o roteiro perfeito para uma catástrofe também de acabar falhando, sendo o goleiro que já tendo brilhado como brilhou naquela final de Champions contra o Liverpool, né? Então, assim, era um risco, mas era aquela escolha que o treinador sempre tem que fazer. Ainda teve a questão do Lunin ter perdido o treino durante a semana e tudo, mas essa decisão já tinha sido tomada, né? Era o Courtois, o goleiro titular do Real Madrid, ele acabou aparecendo bem em diversos momentos do jogo. No segundo tempo, o Kobel aparece bem também, né? Com algumas boas defesas. No primeiro tempo, praticamente não precisou trabalhar. E aí, no segundo tempo, sim, a gente vai falar de um Real Madrid que conseguiu competir um pouco melhor, e aí o que eu falava se esses protagonistas estavam um pouco abaixo, acho que o jogador que conseguiu ser muito importante dentro do jogo o tempo inteiro pro Real Madrid foi o Valverde. Valverde é esse cara que dá esse equilíbrio muitas vezes ao meio-campo, porque pode fechar uma segunda linha pela direita, ao mesmo tempo é um meio-campista, ao mesmo tempo é uma ameaça em contra-ataques, porque ele tem condição de transitar, né, de fazer essa condução de bola da defesa para o ataque, ganha duelos defensivos, tem velocidade para fazer correções defensivas. Então o Valverde estava meio que fazendo de tudo no jogo para compensar um Real Madrid que não fez uma boa final. E aí no segundo tempo começa a aparecer de forma mais efetiva o Vinícius, e aí o jogo passa a ter esses dois pilares aí do Real Madrid, né? O Valverde, meio que um faz tudo no meio campo, e o Vinícius como o desafogo. É bola no Vinícius. O time não funcionou. Não dá pra dizer que o Real Madrid tenha funcionado na final. O Real Madrid teve um Vinícius Júnior que foi procurado insistentemente, como foi em outros jogos, quando a situação não estava boa também, e esse é um dos grandes pontos positivos do Vinícius Júnior na temporada de Champions. Só reforça o status dele como protagonista. Um clube como o Real Madrid, mais uma vez campeão de Champions, que se viu em diversos momentos com dificuldades, sem saber muito o que fazer, porque o jogo não estava encaixando muito bem, bola no Vinícius. Não é que seja um time desesperado, porque essa não é uma característica, muito pelo contrário, e até por isso o Real Madrid é um time que consegue voltar para os jogos muitas vezes, né? Mesmo superado, mesmo com o adversário melhor, mesmo às vezes contra as cordas, mesmo com o goleiro tendo que salvar, é um Real Madrid que parece não se abalar muito no sentido de saber que daqui a pouco a coisa vira e o resultado vai ser favorável. Isso é uma virtude grande em termos de mentalidade também do elenco como um todo e de vários desses pilares. Mas com bola rolando, o Vinícius Júnior. Bola no Vinícius Júnior para ver se ele tenta. E no segundo tempo ele começou a encaixar mais as arrancadas, os dribles, as bonitas jogadas, as faltas recebidas no campo de ataque. E no fim das contas o Carvajal faz o gol do 1-0. E aí o jogo, e até no momento curioso, né, porque o Terzic tinha acabado de colocar o Marco Reus, era uma tentativa que mudaria a característica do ataque, mas era a tentativa de outro desses grandes roteiros da final, né, o Marco Reus se despedindo do Borussia Dortmund, então era meio natural que ele entraria.
Talvez nem fosse a primeira alternativa se a gente fosse pensar em característica, talvez o Malen, por exemplo, pudesse entrar antes, em termos de velocidade para manter a aceleração, se a ideia era repor um pouco o que o ADM já tinha perdido de impacto no jogo, talvez o Malen fosse mais natural. Aí entra o Marco Reus para tentar ser essa alternativa, e não por culpa dele, evidentemente, mas ironicamente, logo na sequência saiu o gol do Real Madrid, com o Carvajal de cabeça ganhando no escanteio. E a partir daí, o Borussia Dortmund precisaria assumir mais riscos e o Real Madrid já estava com confiança lá no alto. Porque aí é aquele momento em que a chavinha vira e passa a ser aquele Real Madrid que percebe que pronto, estive desconfortável, estive tranquilo enquanto estava desconfortável. Você teve a chance de ganhar. Não aproveitou? Já era. Porque aí é o momento que o Real Madrid cresce no jogo e aí passa a ser uma superioridade considerável, né? Para se manter no campo de ataque, explorar erros do adversário. Naturalmente o adversário cometeria mais erros nesse momento do jogo também. Então o Borussia Dortmund começa a errar perto da sua área, ter dificuldades, fica mais desestruturado com as substituições que faz também, que aí tenta colocar a Aller junto com o Fulcro, com o Reus, com todo mundo que estava em campo naquele momento, fica só o Sabitzer do trio inicial de centro do campo. Então era um Borussia Dortmund mais desequilibrado, porque era o que tinha que fazer, né? Se lançar de alguma forma numa reta final. E aí o Real Madrid acaba matando o jogo com o Vinícius Júnior. E aí a gente entra no assunto Vinícius Júnior, porque, como eu já falei aqui antes, né? Vinícius Júnior já há muitas temporadas é um dos grandes protagonistas do futebol mundial, é um dos grandes jogadores do Real Madrid. Ele assumiu esse status de cara diferente que chama responsabilidade já tem muito tempo, mas acho que o reconhecimento tem vindo aos poucos, mais devagar do que deveria, inclusive. O tamanho do protagonismo que ele tem no Real Madrid já é nítido e indiscutível há bastante tempo, mas é claro que à medida em que outras grandes figuras vão saindo, ele vai herdando essa responsabilidade até. Hoje dá pra dizer que o Vinícius Júnior carrega essa responsabilidade de ser o cara diferente do ataque do Real Madrid. E ele foi o cara diferente do ataque do Real Madrid numa temporada de título espanhol e título de Champions. Então assim, o Vinícius Júnior fez um grande ano. Claro, a gente pode falar do Bellingham, que chegou como grande destaque, teve uma adaptação muito grande, foi um grande primeiro ano dele na Espanha, mudou de posição, passou a contribuir mais em gols, foi outra grande história da temporada. Só que em termos de protagonismo na reta final de Champions, é indiscutível que o Vinícius Júnior esteve muito à frente de qualquer outro na questão do Real Madrid. Por mais que na temporada como um todo a gente deva falar de Rüdiger, deva falar de Kroos, cada um dentro da sua realidade, dentro da posição e da influência no time, tá? Rüdiger, Toni Kroos, Bellingham, são todos jogadores muito importantes da temporada do Real Madrid. Mas o mata-mata da Champions foi do Vinícius, né? O Vinícius sai da Champions mais uma vez muito fortalecido. Ele já tinha feito o gol de título em final de Champions. Dessa vez nem foi o gol do título, porque o jogo já estava 1-0, mas foi o gol que confirmou, que definiu de vez, né? Que matou completamente o jogo. O título é do Real Madrid. Foi o gol do Vinícius. E aí, naturalmente, veio todo o embalo da questão do Vinícius Júnior. Pronto, vai ser o melhor do mundo e tal. Eu tenho uma certa calma, uma certa cautela, mas ao mesmo tempo eu percebo e entendo o lado mais emocional da galera, da empolgação e de já tratar como pronto. Quem não concorda que ele já ganhou o prêmio de melhor do mundo tá maluco. Eu senti muito esse termômetro no Twitter, porque eu fiz questão de postar um pouco na contramão do que todo mundo já estava tratando, assim, como já está definido. E eu acho que é importante ter calma aí. E ao dizer que é importante ter calma, eu tô fazendo muito mais uma leitura de cenário do que querendo me meter na opinião de cada um, tá? Cada um pode achar o que quiser, que é o melhor, que não é, que merece, que não merece, que votaria em A, B ou C, tanto faz. Esse não é o meu ponto, até porque, como vocês já sabem, a galera que acompanha mais o canal aqui, eu nem curto muito prêmio individual. Eu acho que é um assunto que muitas vezes tem um peso, um tamanho maior do que deveria. Mas já que tem, vira uma repercussão importante, vira um tema importante. E aí é necessário a gente ter esse olhar. Eu gravei um vídeo sobre isso há algumas semanas, dando um leque muito maior de opções, né, falando da temporada como um todo. E agora, eu acho que a final da Champions, o fato do Vinícius ter mais uma vez, não foi o jogo mais brilhante do Vinícius, tá? Isso é importante pontuar também. O Vinícius fez outras grandes partidas. A partida contra o Bayern talvez tenha sido a maior dele em termos de Champions até hoje, por mais que ele já tivesse definido o final de Champions com gol. Dessa vez ele volta a fazer um gol em final de Champions, o que também é muito relevante, ainda que a atuação não fosse a mais espetacular, a mais brilhante, a mais correta. Mas mesmo não sendo, aí a gente precisa olhar para o contexto. O time jogou mal a maior parte do jogo. E num time jogando mal, ele foi o tempo inteiro o jogador mais procurado, que não se escondeu, que tentou, erra, acerta, cria, é desarmado, mas continua tentando. E isso é um mérito de um dos grandes jogadores, indiscutivelmente um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Então, o Vinícius Júnior sai muito fortalecido dessa final, porque ele foi decisivo mais uma vez, ele foi protagonista em toda a edição de Champions, em toda a temporada, e ele é essa referência da iniciativa. O time está em dificuldade, é bola no Vinícius Júnior, e assim entendem vários dos melhores jogadores do maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Então, isso é muito relevante também. Aí, se vai ser melhor do mundo ou não em premiações individuais, é uma outra história, porque depende da cabeça de cada um tem seu critério e tudo. Até por cada um ter o seu critério e tudo, é importante e é necessário pontuar
olhando de uma forma um pouco mais fria e mais racional, é que, sim, o Vinícius Júnior sai da Champions como o grande favorito aos prêmios individuais. Se a gente pensar no recorte de hoje, muito provavelmente todo mundo daria o prêmio para o Vinícius Júnior de melhor jogador da temporada no planeta. Só que a gente está num ano de Euro. Muita gente vai falar, também tem Copa América. É verdade. E a Copa América pode ser importante para o Vinícius Júnior reafirmar isso, ou reforçar essa ideia, ou até amenizar um efeito que a Euro pode vir a ter. Porque também é indiscutível que a Euro tem mais apelo, tem mais reconhecimento global. E é um torneio mais forte mesmo do que a Copa América. Então, a Euro, sim, pode ter um peso para eventualmente mudar esse cenário que hoje parece muito claro. Hoje parece muito nítido que o Vinícius Júnior é o melhor jogador da temporada, do mundo da temporada. E que ele parece o maior candidato e o maior favorito a esses prêmios. Mas tem alguns roteiros que a gente não pode ignorar. E quais são esses roteiros? Toni Kroos, que se despede, a imagem da despedida dele, da substituição dele foi muito marcante, foi muito bonita também, né? Não só em La Liga, no Santiago Bernabéu, mas também a imagem na Champions, a forma como ele sai de campo no momento em que o Real Madrid já estava naquela êxtase do título já garantido e tudo. O Ancelotti, aliás, rapidamente, parênteses, o Ancelotti teve uma decisão difícil de tomar, né? No jogo como estava, mudar antes ou esperar mais. Ele tinha um Modric que precisava, entre aspas, entrar no jogo, e um Kroos que era difícil de sacar num jogo que não estava nada controlado, então ele ficou retardando um pouco a substituição e esperou, tanto que só foi fazer essa mexida já com o jogo definido. E até por isso esse momento muito legal da saída do Kroos com o título já nas mãos. Mas, fechando parênteses, voltando para esse tema. Kroos, grandíssima temporada, uma das melhores da carreira dele. E aí ele sai como campeão de La Liga, da mesma forma que o Vinícius, né? Campeão de La Liga, campeão da Champions, e tem uma Euro para jogar em casa no último torneio da vida, porque já anunciou a aposentadoria. Esse roteiro tem muito apelo. E não é que assim, do nada puxaram um cara que não estava jogando nada e querem forçar a barra para um prêmio para ele. Não, se a Alemanha ganha uma Euro em casa, muito provavelmente vai ter o Toni Kroos como um dos símbolos, porque ele é esse motorzinho, essa peça fundamental para o jogo funcionar e para o time ter controle. Então, se a Alemanha ganhar a Euro em casa, é evidente que vai ter um peso para que o Toni Kroos receba muitos votos e vire um forte candidato. Se o Mbappé leva a França a um título de Euro brilhando, fazendo uma super Eurocopa, também tem uma chance grande do Mbappé ter um apelo para receber votos e eventualmente ficar com o título. Se a Inglaterra, com o título, com os prêmios individuais, se a Inglaterra é campeã da Euro, muito provavelmente, até por toda a expectativa que se tem em torno dessa geração, e a Inglaterra finalmente ganhar uma Euro e tudo, se esse título finalmente sai, o apelo vai ser enorme para que Bellingham, Harry Kane, para citar talvez as duas grandes figuras da Inglaterra, vai depender de quem tiver sido o cara da Euro, claro, mas que uma dessas figuras fique com o título os prêmios individuais. Aí é de cada um. Eu sei que muitos vão olhar e falar, mas é um torneio de uma... Eu sei disso, mas é como as coisas funcionam. Na última edição de Euro, o Jorginho esteve cotado para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, porque foi um dos símbolos daquela Itália. Então, hoje, antes da gente saber o que vai acontecer na Euro, parece distante um mundo em que outro jogador possa discutir esse prêmio. Mas daqui um mês, um pouco mais de um mês, talvez seja diferente. Talvez o apelo de uma grande campanha, de um grande protagonista num título de Euro, possa ter peso bastante para que essa discussão se torne muito real, muito mais real do que parece hoje, entendeu? Por isso que eu acho que é importante ter, não sei se é cautela e tal, mas para quem quiser olhar de uma forma um pouco mais fria e racional, com um pouco de distanciamento da emoção e da empolgação gerada por mais uma noite de grande protagonismo do Vinícius Júnior e por todo o envolvimento que se tem naturalmente com o brasileiro. O brasileiro adora prêmio individual, é louco para ter, é quase uma obsessão que um brasileiro volte a ganhar um prêmio individual. Eu entendo, faz parte da torcida de cada um, e eu não tô aqui para tirar a torcida, cada um torce pelo que quiser, opina pelo que quiser, mas eu acho que olhando de uma forma mais fria, existe ainda um mundo possível em que protagonistas da Euro podem, quem sabe, ameaçar essas premiações individuais do Vinícius Júnior. Então é só esse o ponto. Acho que não dá para descartar de antemão o que pode vir a acontecer. A gente não sabe o que pode vir a acontecer. Da mesma forma, o Vinícius pode acabar com a Copa América e aí não vai ter muita discussão. Porque mesmo que alguém tenha feito uma super Euro, se o Vinícius já é o grande nome da Champions da temporada e ainda vira o grande nome da Copa América, vai ser muito difícil esse prêmio sair das mãos do Vinícius. Então é esse o panorama geral em relação à premiação individual, porque eu sei que esse tema vocês adoram. O espaço está aberto aí para os comentários. Um abraço para todo mundo e até a próxima.